Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir em nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos ao capítulo de número 4. Então, vamos começar hoje a analisar primeira de Paulo aos Coríntios no capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 4. Eu lerei os 5 primeiros versículos, ok? 1 aos Coríntios 4, de 1 a 5. E você acompanha aí na sua Bíblia. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, pela bênção desta hora. Obrigado por nos permitires mais uma vez nos reunirmos em torno da tua palavra, a fim de buscar nela orientação sábia e segura para a nossa peregrinação neste mundo como povo teu. Pedimos-te que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra também os nossos ouvidos, a fim de que possamos ter uma boa compreensão, um bom entendimento do sentido da passagem que acabamos de ler. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando a esta série de estudos o seguinte tema: problemas de uma igreja local. Isto porque, nesta carta, o apóstolo Paulo está exatamente tratando de uma série de problemas da igreja lá de Corinto. E vimos que o primeiro problema do qual Paulo trata foi o problema das divisões que surgiram na igreja em torno dos nomes dos líderes. Surgiram lá algumas facções, alguns partidos em torno dos nomes de líderes, e isso estava causando fraturas no corpo de Cristo, e Paulo trata então deste problema nos 3 primeiros capítulos. Então já vimos o tratamento que Paulo deu a esse problema das divisões. Então, Paulo, que até aqui vinha tratando das divisões na igreja de Corinto, agora parece mudar de assunto. Entretanto, a gente observa que essa mudança de assunto que Paulo faz a partir do capítulo 4 não é uma mudança muito abrupta.
Paulo faz a mudança de assunto aí, mas a gente percebe que há uma transição bastante sutil, porque o problema que Paulo vai tratar agora está estreitamente relacionado com o problema do qual ele vinha tratando até aqui. Acho que você vai compreender isso melhor. Nos versículos 1 e 2, aí do capítulo 4, a gente tem uma espécie de transição de um assunto para o outro. Então, o verso 1 e o verso 2 é uma espécie de transição. Paulo parece estar ainda focado nos problemas das divisões, mas ele está já se preparando para focalizar um outro problema. E qual é o outro problema do qual Paulo vai tratar agora? Dê uma olhada no verso 3, não é? Note que Paulo, que vinha falando dos líderes em geral, agora no verso 3 do capítulo 4, Paulo fala de uma maneira muito pessoal. Agora ele está se referindo a ele de maneira muito pessoal. A gente nota que Paulo se refere a ele até aqui, falando daquelas divisões, mas Paulo não se refere a ele na primeira pessoa, né? Ele fala, uns dizem eu sou de Paulo, ele fala como se Paulo fosse uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Uns dizem eu sou de Cefas, não é bom que seja assim, ele dá as razões e tal. Então ele está tratando de um problema geral, embora ele fosse parte daquele problema no sentido de existir um grupo em torno do nome dele, não é? Mas Paulo vem falando assim do problema de maneira geral. Mas agora, quando chega no verso 3, a linguagem de Paulo é bastante pessoal. Ele se refere a si mesmo não mais na terceira pessoa, mas ele se refere a si mesmo na primeira pessoa. Então, verso 3: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Então a gente percebe no verso 3 que agora Paulo vai tratar de algo relacionado a ele e à igreja de Corinto muito pessoalmente. Paulo aqui está levantando o modo como a igreja de Corinto o julgava, não é? O que a igreja de Corinto pensava a respeito dele. Então, essa é a questão. Então, você vai entender a mudança de assunto e o novo assunto do qual Paulo vai tratar, se você entender o pano de fundo desse problema. Então, o pano de fundo é o seguinte: a gente sabe, pela correspondência que Paulo teve com a igreja de Corinto, Paulo deve ter escrito aí, no mínimo, umas 3 ou 4 cartas à igreja de Corinto. A gente só tem 2 aqui na Bíblia, outras se perderam, mas Paulo estabeleceu uma ampla, uma longa correspondência com a igreja de Corinto, e isso a gente pode ter uma ideia, então, pelo que a gente tem desses problemas de relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. É que havia na igreja de Corinto um grupo de pessoas que tinha alguma restrição em relação a Paulo. Certamente esse grupo era um grupo influenciado por falsos mestres
que denegriam a imagem de Paulo na igreja, e havia então na igreja de Corinto um grupo de pessoas que tinha sérias restrições quanto ao apóstolo Paulo, embora fosse Paulo o fundador, o plantador daquela igreja. Então, é isso que Paulo tem em mente agora, não é? Verso 3: Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por tribunal humano. É isso que Paulo está dizendo aí, que para ele para ele ele não se importava tanto com esse julgamento que a igreja, ou pelo menos parte dela, fazia dele e do seu ministério, não é? Então, como é que a gente percebe isso, não é? Paulo fala disso aqui na primeira carta, em outros lugares, mas ele fala mais amplamente desse problema, que está só pressuposto aqui, ele fala mais claramente dele na segunda carta aos Coríntios. Mas deixe-me mostrar na primeira carta vestígios desse problema. Ou melhor, vamos olhar na segunda carta. Depois a gente volta lá para a primeira carta. Dê uma olhada na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Capítulo 10. Aqui Paulo fala mais claramente desse problema ao qual eu estou me referindo. No capítulo 10, início do capítulo 10, Paulo diz assim, olha, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo está sendo um pouco irônico aqui, depois eu explico por quê. Verso 2: Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então havia alguns na igreja de Corinto que julgavam Paulo. Agora você vai entender o que Paulo estava dizendo lá, né? Pouco me importa de ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, lá no nosso texto de hoje. Então, aqui, pela segunda carta, a gente fica sabendo que haviam alguns, final do segundo verso, que julgavam Paulo como se Paulo andasse em disposição de mundano proceder. O que é isso? Eles julgavam Paulo, dizendo que Paulo tinha motivações mundanas. Paulo agia de maneira carnal. Ele tinha disposições mundanas, de mundano proceder. Paulo, para começar, não era apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo não andou com Cristo. Paulo não foi testemunha do ministério de Cristo, da ressurreição de Cristo. Portanto, Paulo era uma fraude. Paulo era um apóstolo fake, um falso apóstolo. Era esse o julgamento. E as motivações dele não eram motivações santas, não. Paulo estava no ministério por interesse pessoal. Paulo era ganhando dinheiro com o ministério. Paulo não era um obreiro, um pastor confiável.
Então havia um grupo na igreja de Corinto que fazia esse julgamento a respeito de Paulo e a respeito do seu ministério. Eu disse aqui que Paulo está sendo irônico quando ele diz aqui, ó, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Paulo está sendo irônico porque isso aqui era uma acusação que faziam a Paulo, que esse grupo fazia a Paulo. Veja bem aí o verso 10 desse mesmo capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. O verso 10, Paulo diz aí que eles falavam a respeito dele o seguinte, ó, as cartas com efeito dizem, quer dizer, vocês dizem a respeito de mim, Paulo está dizendo, que as cartas que eu escrevo são graves e fortes, mas a presença pessoal minha, dele, Paulo está dizendo que ele, o pessoal referindo a Paulo, não é? A presença pessoal dele, é o que vocês dizem, é fraca e a palavra desprezível. Então essa era uma das acusações que fazia, ou seja, Paulo é de duas caras. Paulo é de duas caras. Paulo não é confiável. Escreve carta para a gente, nas cartas ele é duro, ele às vezes é rigoroso, mas na presença, quando chega aqui, ele é outra pessoa. Então, o Paulo das cartas não é o mesmo Paulo presencial, não é? Então, por isso que Paulo está sendo irônico aqui no início do capítulo, né? Ele diz aí, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Então, Paulo está dizendo que está sendo aqui um tanto quanto irônico. Isso aqui é só rapidamente para você saber o que está por detrás da passagem que vamos começar a estudar hoje, do capítulo 4. É toda esta história de rejeição que havia com relação a Paulo na igreja de Corinto. Muito provavelmente, aqueles grupos que diziam eu sou de Cefas ou eu sou de Apolo, indiretamente estava dizendo eu não sou de Paulo, não é? Paulo é uma fraude. Paulo é um engano. Paulo é um sujeito de duas caras. Na carta ele é um, mas quando ele está aqui com a gente, ele é outro. Então, Paulo é inconsistente, é incoerente. Paulo é movido por intenções impuras, é um mercenário. Paulo está no ministério porque quer auferir lucro. Parece que esse era o julgamento que faziam a respeito de Paulo, não é? Então, preste bem atenção. Voltemos lá na primeira carta e veja, por exemplo, deixe-me localizar a passagem aqui. Capítulo 9. Capítulo 9. No capítulo 8 e 9, Paulo está falando, a questão aí é comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. E ele está defendendo um princípio de que, embora eu tenha direito de comer carne, eu preciso estar pronto, por amor a Cristo, por amor aos meus irmãos, a abrir mão desse direito. Esse é o ponto de Paulo. Então, Paulo quer ensinar aqui aos seus leitores que a gente precisa aprender a abrir mão de direitos. Então, é isso que Paulo quer ensinar aqui, esse princípio.
E ao ensinar este princípio, ele cita um exemplo pessoal. Na igreja de Corinto, ele tinha direitos que ele abriu mão. Qual era o direito que ele abriu mão lá na igreja de Corinto? O direito de receber salário deles. Então, Paulo tinha o direito de receber sustento da igreja de Corinto, ele que plantou a igreja, mas ele diz aqui, para dar o exemplo para eles, ele diz que ele abriu mão desse direito. Vejam bem aqui, ó. Dê uma olhada. Verso 11, ó. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós também materiais? Ou seja, se eu sirvo a vocês com coisas espirituais, isso me dá o direito de receber sustento de vocês, não é? Se outros participam desse direito sobre vós, certamente havia outros que recebiam sustento lá da igreja de Corinto, quem sabe até falsos mestres estavam recebendo dinheiro da igreja de Corinto. Paulo diz, se outros participam desse direito, não o temos nós em maior medida, ou seja, Paulo dizendo, eu sou o fundador dessa igreja e eu teria mais direito ainda de receber sustento de vocês, não é? Agora, olha a segunda parte do verso 12. Entretanto, não usamos desse direito. Ou seja, Paulo diz, eu abri mão desse direito. Eu não recebi sustento de vocês. Paulo diz que ele recebeu de outras igrejas, mas da igreja de Corinto, ele fez questão de nunca receber dinheiro. Então ele diz, olha, entretanto, não usamos desse direito, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, os estudiosos entendem que essa atitude de Paulo em relação à igreja de Corinto, ela pode ser explicada pela indisposição que um grupo tinha em relação a Paulo. Então, como havia esse julgamento que eles faziam de Paulo, que a motivação dele não era santa, então Paulo recebeu ajuda de Filipos, Paulo recebeu ajuda da igreja de Tessalônica, mas de Corinto ele não recebeu. Exatamente para contrapor, se contrapor a esse mau juízo que alguns crentes da igreja faziam dele. Então não é difícil a gente perceber esse pano de fundo. Tá? Então, tá claro isso aí? Havia um problema de relação lá da igreja com Paulo por causa desse julgamento que eles faziam dele, ok? Então, voltemos ao nosso texto, capítulo 4 de Corinto, 1 aos Coríntios. Então, ele diz aí, ó, todavia, verso 3, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Você não vai entender essas palavras de Paulo se você não considerar todo esse pano de fundo, ok? Paulo, quando ele diz aqui, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ele tem em mente esse julgamento que eles faziam a respeito dele, tá bom? Então, com isso, o que eu quero mostrar para você? Que Paulo mudou de assunto. Agora, o assunto não são mais as divisões na igreja de Corinto, mas era o juízo que alguns da igreja faziam dele. Era o julgamento que algumas pessoas daquela igreja faziam de Paulo e do seu ministério. Então esse é o segundo problema que Paulo
passa a tratar aqui. Então, a mudança, ela não é uma mudança assim, abrupta, não uma ruptura. A gente percebe que ele continua, ele faz uma transição. Então, hoje vamos olhar aí a transição que Paulo faz, tá? Verso 1 do capítulo 4. Dada essas explicações introdutórias, vamos ver aí o verso 1 do capítulo 4. Assim, pois, preste atenção, pois é uma conjunção. Então, esse pois liga o que Paulo vai dizer com aquilo que ele vinha dizendo antes. Então, há uma ligação, sim. A ruptura não é assim abrupta. Então, depois de combater o problema dos partidos, das divisões, ele diz, portanto, eu rogo a vocês, não é? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Então, esta conjunção indica que o que Paulo vai falar agora está de alguma forma ligado ao que ele disse antes. Então, Paulo dizendo, olha, à luz de tudo que eu falei até aqui, desde o capítulo 1, considerando tudo que eu falei sobre as divisões que existem aí na igreja de Corinto, eu gostaria que vocês soubessem como é que vocês deveriam considerar a nós, os ministros. Então ele diz aí, importa que os homens nos considerem como? De que modo Paulo gostaria de ser considerado pela igreja de Corinto? De que modo ele gostaria de ser visto? Não é? É uma transição. Então ele diz aí que, em primeiro lugar, ele gostaria de ser considerado como ministro de Cristo, não é? Então, esse era o modo como Paulo gostaria de ser considerado, ser julgado, não é? Eu gostaria que vocês me julgassem, me considerassem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, isso está aí no verso 1, não é? Está dizendo que gostaria de ser considerado como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Preste atenção, a palavra ministro é uma palavra grega que é formada por duas outras palavras. É uma palavra composta. Então, ela tem um prefixo, o prefixo aí ele significa sob. É o prefixo hipo, no grego, sob. E a palavra, o verbo, tem um prefixo e tem um verbo, que é o verbo remar. Então, é uma palavra só, tem um prefixo mais o verbo remar. Então, literalmente, a palavra ministro aí é aquele que rema sob, que rema abaixo, debaixo. E essa palavra grega, traduzida por ministro, que significa remar sob, remar debaixo, era um termo usado na época para se referir a um remador que ficava no nível mais baixo do convés. Então, as embarcações na época eram embarcações movidas a remo, não é? E havia muitos escravos que faziam esse trabalho de remar. E havia vários níveis, não é? Então, tinha aquele que ficava mais em cima, tinha uma outra, não é?
um outro nível mais baixo. Então, esse termo era usado para se referir àquele remador do nível mais baixo do conjunto de remadores. Então, era alguém que manejava os remos numa posição que não tinha muita visibilidade. Então, ele ficava escondidinho lá no nível mais baixo do convés. Então, literalmente, no início, esse era o sentido dessa palavra, ministro, no grego. Mas vocês sabem que a língua é dinâmica, não é? Então, com o tempo, as palavras vão ganhando significados novos. Então, por causa dessa posição que o remador tinha, uma posição mais baixa, com o tempo, essa mesma palavra ganhou sentido figurado, não é? Ela passou a ser usada para se referir a alguém que é subalterno, que está debaixo de alguém que é subordinado, um auxiliar, não é? Então, quando fala ministro, pode ser literalmente um remador, que fica no nível mais baixo, mas depois, com o tempo, a mesma palavra ganhou um sentido figurado. Ela passou a ser usada para se referir a um subalterno, um auxiliar, um ajudante, não é? Então, quando Paulo diz aqui, olha, eu gostaria que vocês nos considerassem como ministros de Cristo. Então, ao usar esse termo, certamente Paulo está dizendo, olha, eu gostaria que vocês nos considerassem como pastores auxiliares de Cristo, não é? Ministros de Cristo são pastores auxiliares de Cristo. Certamente Paulo ainda está com a mente dele naqueles grupos lá, não é? Quando diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles estavam dando uma posição aos ministros que Paulo diz, olha, não é isso. Nós somos subalternos, nós somos auxiliares. Então, acho que vocês deveriam nos considerar como ministros de Cristo, ou seja, auxiliares, pastores subalternos, não é? Pastores auxiliares de Cristo, subordinados a Cristo. Então, esta é a ideia. Os coríntios, com aqueles grupos lá dos quais Paulo já tratou, estavam dando aos pastores uma posição que não lhes pertence, não é? Eles são apenas subordinados. Então, essa é a maneira como Paulo gostaria de ser reconhecido e de ser julgado pela igreja de Corinto, não é? Além de ministros de Cristo, Paulo diz aí também, ele usa aí uma outra qualificação. Ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo aqui certamente está pensando na tarefa dos líderes cristãos, dos pastores, não é? O termo despenseiros era um termo usado para se referir a um tipo de escravo que havia na época que cuidava dos interesses gerais do seu senhor e da casa do seu senhor. Era como aquele tipo de escravo que era um encarregado geral da casa do seu senhor. Era o tipo de um capataz lá da fazenda, não é?
um administrador geral. Ele cuidava de todos os interesses do seu senhor. Então era uma espécie de um gerente doméstico na época, um encarregado, responsável, não é? Pelos bens, pelos funcionários lá, pelos outros escravos. Então ele era essa figura. Então Paulo, certamente, ao usar essa palavra para se referir aos pastores, ele tem em mente esse gerente geral, esse encarregado dos interesses do seu senhor. Então essa é a figura que Paulo usa aqui, não é? Os pastores são encarregados de quê? Dos mistérios de Deus. Essa é a tarefa, não é? O que são mistérios de Deus? Irmãos, mistérios de Deus, Paulo usa muito esse termo para se referir ao Evangelho. Ao Evangelho. O Evangelho, ele é o mistério de Deus. Por que é que Paulo usa esse termo para falar do Evangelho? Olha, por duas razões. Primeiro, porque houve um tempo quando o Evangelho estava oculto, estava escondido. Nos dias do Antigo Testamento, a boa nova de salvação, ela ainda estava oculta. É claro, havia pistas, não é? Havia pistas, mas ainda não estava plenamente revelado. Havia pistas. Por exemplo, o culto do Antigo Testamento dava algumas pistas. A liturgia do culto do Antigo Testamento dava algumas pistas. Quer dizer, vocês sabem que o culto do Antigo Testamento, ele era todo estruturado com base em sacrifício de animais, não é? Então o adorador levava um cordeirinho, e o cordeirinho era morto, o sangue derramado, a fim de que o culto fosse aceito, o adorador fosse perdoado. Então, o que era aquilo? Eram pistas. O jeito de Deus salvar ainda era um mistério. A gente não sabia muito claramente como é que era. Mas tinha ali pistas. Até que chega um momento quando Jesus Cristo vem e pisa nessa terra, aí o mistério é revelado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que aconteceu antes eram pistas, eram sombras. Mas agora o mistério foi revelado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. Por meio dele, Deus estava salvando um povo para si. O mistério foi revelado. Não é? Agora não é mais mistério. Agora nós sabemos, não é, quem é o Cordeiro de Deus, o que ele fez e etc. Então, a verdade do Evangelho é chamada de mistério por isso, por causa desse tempo de ocultamento da verdade de Deus e depois da revelação da verdade de Deus. Houve um tempo de ocultamento, não é? Mas agora foi revelado. E também é chamado de mistério, porque embora ele tenha sido já revelado, nós estamos cegos para esse mistério por causa do pecado, não é? Jesus Cristo veio, o mistério foi revelado, a luz brilhou no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não adiantou, né? Nada a luz vinha ao mundo, porque é acender uma luz na frente de cegos, não é? Acende luz, mas os cegos não veem. Então, é mistério também por causa disso. Para que
a beleza do Evangelho, para que a mensagem do Evangelho seja aceita, seja recebida para a salvação, é preciso que a pessoa tenha os seus olhos abertos pela graça, para que ela possa desvendar o mistério. Então, se você já tem a Cristo, não é mais mistério para você. Deus já abriu os seus olhos, mas ele continua mistério para outras pessoas, não é? Para as quais ainda é um mistério. Então, por isso é que Paulo fala do evangelho como mistério. Então, Paulo está dizendo aqui que qual é o papel dele como pastor, como líder cristão, como é que ele acha que os crentes de Corinto deveriam considerá-lo? Como despenseiro, administrador do mistério de Deus, não é? Esse é o papel, é ajudar as pessoas a verem o mistério de Deus, a entender o mistério de Deus e a receber a salvação pelo entendimento desse mistério. Então, esse é o modo pelo qual Paulo gostaria de ser julgado e de ser visto pela igreja de Corinto. Agora vejam ainda, verso 2, não é? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo aí mostra para a igreja de Corinto qual é o critério para esse julgamento, não é? Dos obreiros, dos pastores. Paulo diz, olha, vocês ficam me julgando aí, eu gostaria de ser julgado como ministro de Cristo, considerado como ministro de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. E vocês fiquem sabendo que o critério de aprovação ou de reprovação requerido da parte de Deus, dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o critério de aprovação ou o critério de reprovação é fidelidade ou infidelidade. O que Deus exige é que os pastores, os líderes, sejam encontrados fiéis. Irmãos, isso é muito importante, não é? Porque às vezes a gente fica julgando o obreiro, o pastor, o ministério dele, por critérios tão diferentes dos critérios de Deus, não é? Como é que a gente julga normalmente o ministério de um obreiro, o critério, por exemplo, do sucesso, não é verdade? Pastor de sucesso, por exemplo, né? Como é que a gente considera um pastor aprovado? Normalmente o nosso critério é o sucesso nos termos que nós conhecemos, não é? Se ele conseguiu já 500 mil seguidores no Instagram, esse pastor aí, esse é o pastor de sucesso, está aprovado, não é? Se ele é pastor de uma grande igreja, num grande centro, fala, esse aí é bom, esse está aprovado. Se ele só tem 500 seguidores no Instagram, esse cara é um fracasso, esse está por fora, não é? Ou então, se ele cuida de uma pequena igreja, 50 crentes, lá numa vila, lá na zona rural, fala, esse também é um fracassado. Normalmente se julga desta maneira. Então, Paulo aqui está corrigindo
esse modo e esse entendimento que estava refletindo lá naqueles grupos ainda a respeito dos quais nós já estudamos. Quando se dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, em alguma medida eles estavam avaliando o ministério deles e dizendo, esse aqui é um grande pastor. Pedro pregou um sermão, 3.000 pessoas se converteram. Eu sou de Pedro. Eu sou de Pedro, né? Porque esse é o pastor de sucesso. Mas Paulo está mostrando aqui que o que Deus requer é que ele seja encontrado fiel. Às vezes, o indivíduo que tem 200 seguidores no Instagram, ele é aprovado. E às vezes aquele que tem 1 milhão é reprovado no critério de Deus. Porque o que Deus requer é fidelidade, é que ele seja encontrado fiel. Às vezes o pastor de uma grande igreja, num grande centro, é um fracasso no critério de Deus. E às vezes aquele pastor que cuida de um pequeno rebanho, num bairro da periferia, ele é um pastor aprovado, porque é achado fiel pelo Senhor. Entendeu o que Paulo está corrigindo aqui o entendimento? É que cada um seja encontrado fiel. Sempre que eu leio esse versículo, ou penso nesse versículo, eu me lembro do reverendo Francisco Leonardo. Reverendo Francisco Leonardo, missionário holandês, viveu no Brasil, é sogro do reverendo Augustus Nicodemos. Hoje voltou para a Holanda, já está aposentado, mas eu tive o privilégio de tê-lo como professor no programa de mestrado. E eu não me esqueço de uma experiência que eu tive com o reverendo Francisco Leonardo. Reverendo Francisco Leonardo, ele tinha o hábito de não colocar a mão na prova da gente. A gente fazia a prova e a gente corrigia a prova e ele perguntava qual era a nota, você falava, ele punha lá no diário de classe, não é? Então era assim que funcionava a coisa. E normalmente esse versículo vinha lá nas provas dele. Normalmente eram provas de múltipla escolha e ele, no final da prova, ele perguntava assim, você foi fiel ao fazer a prova, sim ou não? E depois ele perguntava, você será fiel ao corrigir a prova, sim ou não? E aí ele dava o gabarito para a gente corrigia a prova, não é? Ele dava lá o valor de cada questão, corrigia, somava lá, e ele, lá da mesa, perguntava a cada aluno, quanto é que você tirou aí? Tanto. Ele punha lá no diário de classe. Qual foi a sua nota? Tanto. Ele colocava no diário de classe. E aí um dia, numa desses momentos, ele perguntou para mim, quanto é que você tirou, Paulo? Eu falei, reverendo, 6. Fiquei com vergonha, falei baixinho, né? E ele falou assim, parabéns, 7. Falou 7. Eu falei, não, reverendo, o senhor não entendeu. Meia dúzia, 6, meia dúzia. Ele falou, meia dúzia, parabéns. Aí eu aproveitei para fazer um gracejo, né? Falei, ainda bem, a nota caiu, mas o parabéns permaneceu, né? E aí ele disse para mim assim, você foi fiel ao fazer a prova? Eu disse, reverendo, eu fui fiel ao fazer a prova. Você foi fiel ao corrigir a prova? Reverendo, eu fui fiel ao corrigir a prova. Ele falou, então parabéns. A nota é só um detalhe. O que Deus exige de você é que você seja fiel. Se você foi fiel, você é um obreiro aprovado apesar da nota. E acrescentou, eu já assinei muitos diplomas de alunos brilhantes na nota, mas que foram um fracasso na vida e no ministério.
porque não foram fiéis. E já tive muitos alunos que não eram tão brilhantes na nota, mas se deram bem na vida e se deram bem no ministério, porque foram fiéis. Então, meu filho, parabéns. O importante é que você foi fiel. Ó, valeu mais do que o curso inteiro, essa lição que eu recebi dele. Falei, meu Deus, que coisa boa ouvir isso, não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Importa, falando para a igreja, lembre do pano de fundo, uma igreja que julgava Paulo como um obreiro falso, como um obreiro interesseiro, movido por intenções impuras. Então, Paulo vai tratar disso agora, esse é o assunto. Então, mas ele começa dizendo como é que ele gostaria de ser tratado. Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria que vocês me considerassem ministro de Deus, ministro de Jesus Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, não é? E lembre-se, o que Deus requer dos seus dispenseiros é que ele seja achado fiel. Então, Paulo está introduzindo um novo assunto, que é o modo como a igreja de Corinto o julgava. Então, ele vai tratar disso agora. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, ele só está introduzindo o assunto. Alguma pergunta ou alguma colocação? Então, a partir da próxima quarta, a gente pega aí no verso 3, hoje só vimos 1 e 2, e a gente continua vendo o tratamento que Paulo vai dar a esse segundo problema.